pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de biologia. O tema da aula de hoje vai ser sobre citologia, que é um dos assuntos que cai bastante no Enem. E é por isso que a gente vai dividir essas aulas aí no decorrer, para que você absorva demais informações aí e você se dê bem na sua prova, tá? Então, como a gente sabe, pessoal, citologia é o estudo da célula, né? Ela é conhecida também como biologia celular. Ela vai estudar as funções, as suas estruturas, tá certo? Inclusive, a célula é a nossa menor unidade viva de um organismo, tá? É ela que vai diferenciar quem é um ser vivo e quem não é um ser vivo, tá certo? Então, para iniciar, a gente vai contar um pouco da história, tá? Então, o nascimento da citologia está relacionado com a invenção do microscópio, tá? Então, foi graças à invenção desse aparelho que os cientistas conseguiram, analisar essa pequena célula, que foi o Robert Hooke, um deles que começou a analisar, que analisou um tecido vegetal, uma tira de uma casca. Só que quando ele analisou um tecido morto, sem saber, claro. E ele observou pequenos compartimentos, pequenas células vazias. Então, daí, ele deu o nome de célula, tá? De célula. E com isso, ele observou, só que como essa célula estava morta, ele só analisou a parede celular, que inclusive é um componente da célula vegetal, tá? Então, ele não viu nada complexo, ele olhou. Com o decorrer do tempo, outros cientistas começaram a observar melhor e viram que o que o Robert Hooke analisou era simples comparado ao que ele estava observando agora. Então, com isso, eles eles criaram uma teoria celular, tá? Então, eles estabeleceram, na teoria celular, que apresenta importantes princípios para o estudo da citologia. Pessoal, o que essa teoria celular me fala? Que todos os seres vivos são constituídos por células. Sabemos que nós, seres humanos, somos o quê? Pluricelulares, temos várias células. Segundo alguns dados, nosso corpo aí possui uns 60 trilhões de células. E isso varia de um para o outro, tá? Que possui várias específicas funções, como nutrição, produção de energia, reprodução, tá? Cada célula é específica para alguma função. E é claro, pessoal, como nesse primeiro princípio, a gente sabe que um organismo ele pode ser uni, ou pluri, tá ok? Outros princípios que foram, ser levantados. Novas células se formam pela divisão de células pré-existentes através da divisão celular. Isso quer dizer o quê, professora? Que uma célula vai dar origem a outra célula, que vai dar origem a outras células e assim sucessivamente. Ah, professora, mas como é que surgiu a primeira célula, então? Bom, isso aí já é um conteúdo para as próximas aulas futuramente sobre a origem da vida e evolução, tá certo? Seguindo aqui, o que a teoria celular me fala também? Que a célula é a menor unidade da vida, tá? E que as atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem no interior das células, tá? Então, a citologia, ela vai ter essa teoria aí para nós. E tá aí, ó, cito quer dizer célula, logos, estudo. Então, é o estudo da célula. Que todos os seres vivos, com exceção dos vírus, são formados por células. Professora, por que tem a exceção dos vírus? Porque os vírus, pessoal, eles são considerados acelulares, que quer dizer o quê? Que não tem célula. Isso, inclusive, pessoal, ele é um debate científico aí, que ainda está no atual. Por quê? Tem uns cientistas que consideram que vírus são vivos, mas tem outros que não. Então, que argumentos temos aí? Bom, o argumento de que eles não são seres vivos é que eles são acelulares. Por quê? Porque a minha teoria celular falou o quê? Que o ser vivo tem que ter uma célula. E o meu vírus não tem. Então, esse é um dos argumentos. Outro argumento, eles não têm metabolismo próprio. Ou seja, eles fora de uma célula, sozinho, ele não consegue se reproduzir, ele não consegue metabolizar nada. Inclusive, ele recebe até outra denominação. Quando um vírus está fora de uma célula hospedeira, ele é chamado de vírion, tá? Então,
Esse vírus, quando infecta, né, encontra uma célula hospedeira, ele começa a realizar seu metabolismo celular. É por isso que ele é considerado um parasita intracelular obrigatório. Por quê? Porque ele só consegue se desenvolver dentro de outra célula. Outra característica importante, pessoal, é que o vírus, ele tem material genético. Ele guarda suas informações genéticas dentro de si, tá? Então é uma característica aí a favor de ele ser um ser vivo. Outra característica, ele evolui. Sim, o vírus evolui. Ele consegue sofrer modificações e se adaptar bem. Por exemplo, a gripe. Quando a gente pega uma gripe, né? Mais à frente a gente não pega de novo uma variação da gripe. No caso aí da Covid, quantas vezes vocês já não escutaram, né? Uma variante da Covid, porque ela se modificou, tá? Então ela evoluiu. Então, isso são dois debates aí, né? Então, se alguém perguntar, professor, o vírus é ou não é um ser vivo? Então aí você vai falar, depende. Levanta os argumentos aí, tá? E a célula é a unidade funcional, né, estrutural aí dos seres vivos, tá certo? Com isso, pessoal, a gente tem a classificação quanto ao tipo de célula. No caso aí, a gente tem dois tipos, o procariontes e o eucariontes. Acontece que o segundo grupo, ele ainda se divide em célula animal e célula vegetal. Qual é a diferença e a semelhança entre eles? Primeiro, como vocês estão vendo, a eucarionte, ela vai ter o quê? Um núcleo, né? Conhecido também membrana nuclear. Esse é o eucarionte. Já o procarionte não vai ter esse núcleo. Não vai ter nada guardando o seu material genético. Então, ele fica o quê? Disperso na célula, disperso no citoplasma. Que é diferente aqui, que ele fica guardadinho aí dentro do núcleo, tá? Outra coisa, célula vegetal tem parede celular, coisa que essa aqui não tem. E a célula animal vai ter apenas membrana plasmática, fora algumas organelas. Uma outra organela que tem semelhança entre os dois é o ribossomos, tá? Essa organela aqui, pessoal, é encontrada nesses dois grupos, tá certo? Um exemplo de procariontes, temos as bactérias, cianobactérias, e nessa aqui temos os animais, né? Inclusive, pessoal, a eucarionte unicelular pode ser uma ameba, né? E pluricelular tem aí os animais e os vegetais, tá certo? Então, essa é a classificação quanto ao tipo. Agora, na parte da estrutura, então, basicamente, uma célula é formada por 3 estruturas básicas. E olha só, pessoal, que interessante. Você está vendo aí citoplasma? É uma região onde fica entre a membrana e o núcleo. Nesse citoplasma é onde vai estar as organelas celulares, tá? Essas organelas, pessoal, elas praticam, né, funções muito importantes para o desenvolvimento, né, para a sobrevivência aí da célula se manter adequada. No caso aqui do núcleo, que é uma estrutura que controla as atividades celulares, professora, a senhora falou que as células procariontes não têm núcleo. Então, por que ela é uma estrutura básica das células? Pessoal, antes o pessoal falava muito, né, que núcleo estava participando dessas 3, né, estruturas. Mas hoje a gente sabe que a gente fala agora é material genético, tá? Então as estruturas, né, iguais entre todas as células do citoplasma, material genético, que é o que fica aqui dentro, e por último a membrana plasmática, né, que é uma capa que envolve a célula. Inclusive, pessoal, no decorrer das nossas aulas a gente vai falar cada uma dessas estruturas, tá certo? E olha só, essas aqui são as organelas, vamos estudar também no decorrer das nossas aulas, pois cada um tem uma função diferente e importante na célula, tá? Então, vamos estudar cada um. E olha só, teoria endossimbiótica, pessoal. Essa teoria é um dos temas que cai também no Enem, é por isso que eu trouxe aqui para vocês. Por quê? Segundo essa teoria, endo é dentro, tá? E simbiótica, ou simbiose, quer dizer o quê? Uma relação mútua, né? Uma relação ali de amizade. Então, o que acontece? Segundo as pesquisas, né? Segundo uma cientista, ela fala que a mitocôndria e os cloroplastos, 2 organelas, eram bactérias lá atrás, lá na escala evolutiva.
elas eram bactérias que se incorporou numa célula eucarionte. E o que aconteceu? A célula eucarionte, ela viveu em simbiose, ou seja, uma relação mútua, né? Uma relação de amizade. As duas ali tiveram uma troca benéfica. Enquanto os cloroplastos e as mitocôndrias forneciam o quê? No caso da mitocôndria, fazia a respiração, e os cloroplastos, pelo que a gente sabe, faz a fotossíntese. A célula eucarionte, ela forneceu o quê? Nutriente e proteção para essas bactérias. É por isso que teve uma relação simbiótica, porque as duas se ajudaram. E ali ficou até hoje, tá? Então aqui é um esquema, tá? A bactéria aeróbica, né? Ela entrou dentro da célula e por algum motivo essa célula não degradou ela, por isso que ela teve uma simbiose, né? Uma relação mútua. Então, com o tempo, ela acabou se tornando mitocôndria, fazendo a respiração dessa célula. Com o tempo, né, houve aí os cloroplastos entrando dentro dessa bactéria também, tendo outra relação simbiose. E com o tempo, ela fez a função da fotossíntese, tá? Então, as mitocôndrias eram consideradas procariontes, mas bactérias aeróbios, que eu coloquei bem aqui, né, que depende de oxigênio, tá certo? Então, essa é uma teoria que cai no Enem. E essa teoria, pessoal, foi popularizada por Leon Margulis, em 1981, em seu livro, tá? E o que eu trouxe aqui para vocês? São argumentos. São esses argumentos que geralmente caem na prova de vocês e que não é difícil, tá? E quais são esses argumentos que defendem essa teoria? Primeiro, elas sofrem com antibióticos, tá? Essas duas organelas. Outra coisa, ela tem dupla membrana. O que essa dupla membrana quer dizer? Tá vendo aqui na imagem? Quando a bactéria adentrou nessa célula, o que aconteceu? Ela é como se ela tivesse levado uma parte da membrana, então ela ficou dupla membrana, tá? Isso é uma característica, porque isso quer dizer que ela entrou nessas células e levou uma parte dela. Outro argumento, mitocôndrias e cloroplastos possuem material genético próprio. Sim, pessoal. Tanto essas organelas, ela tem material genético diferente. O material genético dela é circular, que é diferente do nosso, que é linear. Então, é um argumento aí bastante forte também. Outro argumento, semelhanças, né, entre mitocôndria e cloroplastos e os procariontes atuais, ou seja, essas duas organelas, elas têm bastante, né, semelhanças com os procariontes, com as bactérias, tá? E olha só, lembra que eu falei dos ribossomos, que está presente tanto na mitocôndria quanto no cloroplasto, né? E elas são semelhantes nos procariontes, tá? Então, essa é uma organela que fica presente aí tanto nos eucariontes como nos procariontes. Outra coisa também, essas organelas, ela tem a duplicação, elas conseguem se multiplicar, né? Por quê? Mitocôndria, ela vai dar origem a outra mitocôndria, então ela tem uma dupla aí multiplicação. O procariônio, o cloroplasto, perdão, também tem essa função. Ele vai dar origem a outro cloroplasto, tá? Então esses são os argumentos aí que defendem essa teoria, tá ok? Com isso, vamos testar nossos conhecimentos. Isso são questões do Enem, tá? Olha aí como é que cai a questão. Segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as mitocôndrias, organelas celulares responsáveis pela produção de ATP em células eucariotas, assim como os cloroplastos, teriam sido originados de procariontes ancestrais que foram incorporados por células mais complexas. Uma característica da mitocôndria que sustenta essa teoria é o quê? E aí nessa questão o pessoal está perguntando os argumentos. Alternativa A é a capacidade de produzir moléculas de ATP? Alternativa B é a presença de parede celular semelhante à de procariontes. Alternativa C, presença de membranas envolvendo e separando a matriz mitocondrial do citoplasma. Alternativa D é a capacidade de autoduplicação dada por DNA circular, olha aí, ó, próprio, semelhante ao bacteriano. Alternativa D, presença de um sistema enzimático eficiente às reações químicas do metabolismo aeróbico.
A alternativa correta, pessoal, é a alternativa D, né? Ela tem sim a capacidade de autoduplicação, né? E lembra que eu falei também? O DNA dessas organelas é circular e o nosso é linear. Então tem essa diferença aí, você marcaria essa questão. Próxima questão. Uma companheira viajante, suavemente revelada, bem no interior de nossas células, uma clandestina e estranha alma existe. Silenciosamente, ela trama e aparece cumprindo seus afazeres domésticos cotidianos, descobrindo seu nicho especial em nossa fogosa cozinha metabólica, mantendo entropia em apuros, em ciclos variados noturnos e diurnos. Contudo, raramente ela nos acende, apesar de sua fornalha consumi-la, sua origem microbiana, supomos. Julga-se adaptada às células eucariontes, considerando-se como escrava, uma serva a serviço da nossa verdadeira evolução. Pessoal, essa organela, né, celular descrita de forma poética no texto é o quê? Daí você já sabe. Quais são as duas organelas que adentraram numa célula eucarionte? Mitocôndria e cloroplasto. Então, se você for analisar a questão, você já marcaria logo qual? Mitocôndria, né? Porque o cloroplasto não está aí, então está na cara. Ah, professora, mas se tivesse o cloroplasto aí, como é que eu marcaria a questão? Você analisaria esse texto. Olha só, essa partezinha aqui, ó. Com ciclos variáveis, noturno e diurno. Uma coisa que a gente sabe é o quê? O cloroplasto, ele só realiza suas atividades à luz do dia. Então, aí tu já mataria, descartaria o cloroplasto. Então, ele tá falando aí das mitocôndrias. As outras organelas a gente não viu, né? Então, não seria elas. Última questão, tá? É do Enem também, de 2021. Na tentativa de explicar o processo evolutivo dos seres humanos, em 1981, Lynn Margulis propôs a teoria endossimbiótica, após ter observado que duas organelas celulares se assemelhavam às bactérias em tamanho, forma, genética e bioquímica. Acredita-se que tais organelas são descendentes de organismos procariontes que foram capturados por alguma célula, vivendo em simbiose. Tais organelas são as mitocôndrias e os cloroplastos, e podem se multiplicar dentro da célula. Olha aí, pessoal, tudo que a gente viu está nessa questão, hein? Então, a multiplicação dessas organelas deve-se ao fato de apresentarem o quê? DNA próprio? Alternativa B. Ribossomos próprios? Alternativa C. Membrana duplicada? Alternativa D. Código genético diferenciado? Alternativa E. Maquinaria de reparo do DNA. E aí, qual dessas alternativas vai falar da multiplicação, pessoal? É a alternativa D, né, pessoal? DNA próprio. As outras aí não tem a ver com essa função, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Lembrando, no decorrer das nossas aulas, a gente ainda vai falar do citoplasma, membrana plasmática, vamos falar do citoplasma, dos núcleos, tá? Então, não perca aí para que você absorva mais informações. Não esqueça de acessar a nossa plataforma para ficar por dentro das nossas aulas e conteúdos, tá ok? Então, até a próxima e tchau, tchau!